fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, foi esta semana até o Congresso americano prestar esclarecimentos sobre os escândalos que envolvem a empresa dele. Zuckerberg admitiu o erro, pediu desculpas e agora tenta reverter as consequências disso. Foram quase 10 horas de esclarecimentos a congressistas americanos. Pela primeira vez desde a criação do Facebook, Mark Zuckerberg teve que responder várias questões sobre o funcionamento da rede social a um comitê de senadores. O depoimento foi motivado pelo escândalo da Cambridge Analytica, consultoria que teria obtido e usado indevidamente informações de 87 milhões de usuários do Facebook, 443 mil deles brasileiros. Durante o depoimento, Mark Zuckerberg disse que as informações pessoais dele também foram vazadas. Mas ele se defendeu, dizendo que não comercializa dados de usuários para anúncios e que a regulação desta indústria é inevitável. A consultoria britânica teria tido acesso a esses dados ao lançar um aplicativo de teste psicológico na rede social. A Cambridge Analytica, que trabalhou para a campanha do presidente americano Donald Trump em 2016, pode ter usado esses dados para influenciar o resultado das eleições. Hillary Siegel acessa o dia inteiro o Facebook no celular. Ela está revoltada com o que aconteceu. Diz que criou uma página na rede social para se comunicar com pessoas da escola, com amigos e familiares, não para seus dados serem divulgados. Steve Bannon também não consegue ficar um dia sem acessar a rede social. Mas ele não está preocupado ainda, porque os dados que tem na rede não são confidenciais como CPF ou cartão de crédito. Pode haver algo acontecendo que eu não sei e talvez eu precise aprender mais. Ele começa a se preocupar. No Congresso, Mark Zuckerberg também teve que falar de outros assuntos polêmicos. Sobre a venda ilícita de medicamentos, o republicano David McKinley disse que a América está no meio de uma das piores epidemias de drogas, mas a plataforma de Zuckerberg ainda é usada para contornar a lei e permitir que as pessoas comprem drogas altamente viciantes sem receita médica. Zuckerberg respondeu que era quase impossível encontrar esses posts entre o bilhão de outras partes de conteúdo postadas no Facebook. Perguntado se a plataforma impedia que grupos terroristas se comunicassem e recrutassem pessoas, ele disse que a empresa tem uma equipe de 200 profissionais focados apenas no combate ao terrorismo. Ele falou que o Facebook é uma empresa idealista e otimista, onde pessoas de todos os lugares adquiriram uma nova ferramenta poderosa para se manterem conectadas às pessoas que amam fazerem ouvir suas vozes. Mark Zuckerberg deu como exemplo o movimento Me Too contra a agressão sexual e o March for Our Lives sobre o controle de armas no país. O empresário também lembrou que depois do furacão Harvey, as pessoas arrecadaram mais de 20 milhões de dólares através da rede social. E mais de 70 milhões de pequenas empresas agora usam o Facebook para crescer e criar empregos. Mas Zuckerberg hesitou quando pressionado por uma resposta sim ou não sobre se o Facebook se comprometeria a mudar suas configurações para minimizar a coleta de dados dos usuários da rede. Yes. Have you been interviewed? I have not. I have not. Others have. Essa é uma questão complexa, que merece mais do que uma resposta de uma palavra, disse ele. Os congressistas chamaram a resposta de decepcionante. I want to make sure that in an open session I'm not revealing something that's confidential. Este professor de Direito de uma universidade da Califórnia assistiu às audiências pela TV. He was very good at looking sincere. David Levine acha que o CEO do Facebook foi bem nas declarações. O pedido de desculpas com olhar sincero, parecendo arrependido, o convenceu. So he certainly looked coached. He looked sincere. Levine pode ter razão. O mercado financeiro também reagiu bem. Depois das audiências, as ações do Facebook voltaram a subir. Mas enquanto isso, o número de usuários cai a cada dia. Na internet, uma grande campanha pede para que as pessoas encerrem suas contas na plataforma.
We didn't take a broad enough view of our responsibility. Além de pedir desculpas, o CEO da rede social disse que agora está claro que eles não fizeram o suficiente para impedir que as ferramentas fossem usadas para o mal, com notícias falsas, interferência estrangeira em eleições e discursos de ódio. As well as developers and data privacy. Congressman, yes, this is an extremely important area. Enquanto ajuda a descobrir se a Rússia influenciou nas eleições americanas de 2016, Zuckerberg garantiu que o Facebook está trabalhando para assegurar a integridade das eleições deste ano em outros países, citando a Índia, México, Hungria, Paquistão e Brasil. Brazil, Mexico, Hungary, Pakistan, and a number of other places. Phoebe não está surpresa, mas está triste com tudo que está acontecendo. Ela diz que o que você coloca no Facebook ou em qualquer outra rede social não é privado e acha que isso é apenas a realidade do mundo em que vivemos. Quando carregamos um status, fazemos o upload de fotos, temos que pensar que há uma boa chance de que isso não seja privado, diz a jovem. E no meio do turbilhão envolvendo o Facebook, agora é a vez do YouTube ser investigado pelas autoridades americanas. A plataforma do Google está usando dados de crianças sem autorização. O YouTube, a empresa do Google, é acusado de coletar dados de crianças para fins publicitários. 23 associações nos Estados Unidos encaminharam a denúncia à justiça, onde alegam que a empresa pega informações como localização, aparelhos usados para conexão e números de telefones celulares de menores de idade sem autorização dos pais ou responsáveis. Elizabeth Galícia é vice-presidente de uma organização que luta contra isso. Pesquisas mostram que mais de 80% das crianças de 4 a 13 anos estão na plataforma, ela explica. E quando estão lá, estão sendo rastreadas, com todos os tipos de informações pessoais identificáveis, o que é usado para marketing e publicidade. E isso viola a Lei de Proteção à Privacidade Online das Crianças. O Google informa que o YouTube não deve ser usado por menores de 13 anos. Há um aviso na tela ignorado pelos usuários. O site impede o cadastro de crianças, mas na prática, os internautas mentem a idade na hora de criar seus perfis ou ainda assistem a vídeos sem efetuar o login. Segundo Elizabeth, o YouTube e outros sites têm lucrado muito com as crianças e isso tem que parar. Ela defende uma ação imediata para encontrar maneiras de proteger as crianças e fornecer aos pais o tipo de informação que precisam para tomar decisões inteligentes e seguras sobre o tipo de conteúdo que os filhos estão acessando. O YouTube se defendeu em uma declaração, dizendo que proteger as crianças e as famílias é uma prioridade para a empresa e fará o necessário para melhorar. E afirmou que oferece um aplicativo especial para crianças desde 2015, com mais controle dos pais, mas não é muito usado. 2017 foi um ano de recordes de tempestades e furacões no Oceano Atlântico. Mas olha, os meteorologistas apontam que 2018 pode ser igual ou até pior. Tornados, furacões, tempestades. 2017 deixou um rastro de lembranças. Muitas famílias ainda não conseguiram se reerguer. E para quem achava que este seria um ano mais calmo, especialistas deram uma notícia nada animadora. A temporada de furacões do Atlântico, que vai de junho a novembro, com picos entre agosto e setembro, deve ser acima da média em 2018. De acordo com a Universidade do Colorado, a previsão é a formação de 14 grandes tempestades. 7 delas devem se tornar furacões, sendo 3 com proporções maiores. Quando o número de furacões é grande, o risco que eles toquem a terra é grande também. Uma das razões para a previsão é que o fenômeno El Niño deve estar mais fraco, o que afeta a temperatura da água, favorecendo a formação dos furacões. Com a elevação da temperatura, os tornados já começaram a aparecer. Esta semana, vários deles foram vistos no sul da Flórida. A casa desta senhora ficou completamente destruída. Ela mostra o estrago. Diz que escutou um barulho e viu quando a casa começou a desmoronar. Ela achou que fosse morrer. O aeroporto de Fort Lauderdale teve que parar por algumas horas e a pista ficou assim.
Estes grandes containers foram arrastados e destruídos pela força do vento. A seca, que durou mais de uma década nos Estados Unidos, acabou em 2017 com 3 grandes furacões que estão entre os 5 mais caros da história do país. No ano passado, o Harvey atingiu Texas. Esta imagem aérea mostra inúmeros carros que foram inundados durante a passagem do furacão. Com perda total, as autoridades ainda não sabem o que fazer com eles. O Irma trouxe muita destruição à Flórida. Muitos agricultores vão ter que esperar vários anos para recuperar o prejuízo nas plantações. Já o Maria destruiu Porto Rico. A ilha do Caribe, que ainda se reconstrói, vai fechar quase 300 escolas. Já havia uma migração sem precedentes para os Estados Unidos por causa da crise financeira. Depois do furacão, a situação só piorou. As escolas foram fechadas e os empregos perdidos. Com a temporada de 2017 ainda fresca nas mentes de muitos moradores, a pergunta é: o que 2018 vai trazer? Há uma corrida louca em uma pequena cidade americana. Os moradores de lá estão atrás de um tesouro de 5 dígitos. Esta calma cidade dos Estados Unidos virou de pernas pro ar. Tudo por causa de uma caça ao tesouro. Divac é uma das várias pessoas que estão loucas atrás de um grande prêmio em dinheiro. Estamos procurando por toda a cidade, diz a moradora de Brewton. Este outro morador também está procurando em todo lugar. A caçada ao Dash for Cash começou em um programa no Facebook. David Jennings, um dos apresentadores, disse que a ideia é manter as pessoas entretidas. Nós comemos biscoitos de cachorro, temos algumas jujubas envenenadas, fazemos flexões, ou seja, rola de tudo no programa. Ken James, o outro apresentador, foi quem teve a ideia da caça ao tesouro. A brincadeira começou com $1000, mas depois de muitos patrocinadores se interessarem, o prêmio cresceu para 11 mil. Pois é, os moradores de Brewston estão atrás de cerca de 35 mil reais. Dá para entender o motivo da correria. As pistas de onde está escondido o tesouro são dadas durante o programa. O rapaz aí está tentando decifrar uma delas. Ken tem visto vários grupos trabalhando juntos. Muitos nem se conhecem e estão ajudando uns aos outros a encontrar o dinheiro. Ninguém achou ainda. Divac não perde as esperanças. Ela conta que ontem andou atrás do prêmio por cerca de 5 a 6 horas. O dinheiro ela ainda não ganhou, mas já deu para perder um pouco da barriga, ela brinca. Daqui a pouco no Conexão Flórida você vai ver quem é a atriz pornô que está complicando a vida do presidente Donald Trump. Did you know about the $130,000 payment to Stormy Daniels? Já.